Olá, família! Boa noite! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo. Sim, mais fragmentos proféticos. Hoje falaremos sobre o dia e a hora da volta de Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós não vamos falar de quando será o dia e a hora, mas nós vamos falar como será o dia e a hora da volta de Cristo. Já quero começar desejando uma boa noite, a paz do Senhor a todos que têm nos acompanhado todas as noites. E já pedi desculpa porque na noite de ontem nós não tivemos esse vídeo, né? O vídeo de hoje deveria ter sido ontem. Olha, quem está nos nossos grupos lá do Telegram de estudo de profecias sabe o porquê que não teve vídeo ontem. Para os demais que não estão lá no grupo, eu simplesmente vou pedir desculpas, tá bom? Mas família, sem muita demora, quero pedir para você, já curta esse vídeo, já deixa o seu like para fortalecer bem o canal e a nossa amizade também, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e olha, vamos falar sobre o dia e a hora da volta de Cristo. Primeiro eu já quero dizer para vocês o seguinte, aparentemente é muito simples esse assunto, aparentemente. Mas muitos conseguem complicar esse assunto. Então vamos lá, vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, nós temos o relato no livro de Atos de quando Cristo sobe ao céu. Cristo estava conversando com os discípulos, de repente ele subiu ao céu, os discípulos ficaram olhando para o céu, né, por muito tempo, até que veio um anjo e falou: varões, por que vocês ainda estão olhando para o céu? E aquele anjo disse, este Cristo, assim como vocês viram subir, desta mesma forma ele voltará. Cristo disse em vários momentos que ele iria ao Pai, mas que ele voltaria para dar a herança a cada um que vivesse e que escolhesse viver e morrer ao lado dele. Cristo, em um determinado momento, ele até disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, e eis que eu vou preparar-vos um lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Bem, esse conceito de que Cristo volta para buscar os seus, isso tem vários relatos na Bíblia que comprovam esse fato. Hoje nós vamos estudar dentro da profecia esse assunto. Mas, por incrível que pareça, existem muitas pessoas que não acreditam. Existem pessoas que dizem que Cristo não vai voltar, que na verdade o que vai acontecer somos nós, a igreja, os cristãos, de repente vão ser arrebatados, vão sumir do nada e vão aparecer no céu sem que Cristo venha. Outros dizem que Cristo virá, mas virá secretamente, vai pegar os seus ali e vai levar embora, mesmo contrariando, né, aquilo que a Bíblia diz que todo olho verá, inclusive aqueles que o traspassaram, e aí ignoram esse conceito. Outros dizem que Cristo já veio, que ele já pegou o seu, já foi embora e nós que estamos aqui fomos esquecidos por ele. E existem muitos que acreditam também que não, que Cristo não vai vir. Quando você morre, você vai direto para o paraíso, para o céu, né? E não precisa mais de Cristo vir. Pois bem, eu sei, parece um absurdo todas essas teses, mas você se espantaria com a quantidade de pessoas, de igrejas que acreditam em pelo menos uma dessas que eu citei. Parece que a volta de Cristo para nos buscar, para muitos, é um mito. É um conto da carrochinha, sabe? E aí hoje nós vamos ver dentro da profecia um conceito e vamos pegar um outro escritor também explicando isso que nós iremos ler. Então eu convido você para abrir no livro do Apocalipse, no capítulo 19 agora, que diz bem assim. Lembrando o capítulo 19, capítulo 17 você tem, no capítulo 16 você tem as pragas, capítulo 17 é descrito, né, como é destruída e como se levanta a última besta, o anticristo.
Capítulo 18, você tem uma narrativa sobre a queda de Babilônia. E agora, capítulo 19, ou seja, encerrou-se as pragas, encerrou-se o ciclo da besta, encerrou-se o pecado no mundo, já foram derramadas todas as pragas, eis que agora o capítulo 19 começa falando bem assim. Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma numerosa multidão dizendo... Ei, presta atenção, uma coisa interessante, né? Lembra que quando Cristo ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele, né? Foram levados ao céu como primícias. Você lembra que João, ele diz ter visto anciões lá no céu, né? E aí agora, vindo do céu uma voz como de uma grande multidão, alegava-se o seguinte: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, porque ele julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Oh, glória! Segunda vez eles disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Aleluia! E saiu uma voz do trono, exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. E então ouvi uma voz como de uma numerosa multidão, como de muitas águas representatividade de povos, mas lembrando, do céu, isso pode ser seres humanos, como pode ser anjos também, lembrando que lá no capítulo 4 e 5 do livro do Apocalipse, fala de milhares, de miríades de anjos diante da presença do Senhor. E como fortes trovões dizendo, Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Lembra de Cristo quantas vezes ele falou do dia das bodas do Cordeiro? O dia que, de fato, os salvos, remidos, se encontrariam com Deus, com Cristo, com todos os seus pais, né, os patriarcas e todos os demais que foram salvos, que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Chegou o dia, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha que maravilha! E então ele me falou, João, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, note que somente quando encerra o derramamento das pragas é que começa essa cerimônia da volta de Cristo. Existe no céu uma grande festa, louvores, exclamações de aleluia, glórias a Deus, porque de fato o pecado foi destruído, porque de fato o Cordeiro venceu, porque de fato a grande meretriz foi destruída e agora Cristo voltará à terra para nos buscar. E existe grande alegria. E aí olha aqui, a partir do verso 11, o que é dito? A partir do verso 11, agora nós vemos esse grande exército. Por que Cristo não vai vir sozinho? Não. A Bíblia deixa bem claro que ele virá com anjos, com muitos anjos, aos sons de trombetas, de festa. E olha só o que foi dito. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É interessante, né? Porque nas profecias, cavaleiro, era sempre a representatividade de um poder, de um rei, de
inclusive de guerra, né? E agora ele vem como o senhor desse exército. Ele vem na condição de um cavaleiro puro, fiel e verdadeiro, e não vem sozinho, e não vem sozinho. E aí é dito, os seus olhos são como chama de fogo. Por quê? Pureza. Na sua cabeça há muitos nomes. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, senhor dos senhores, arcanjo Miguel, Emanuel, né, que representa Deus conosco, Jesus Cristo, e por aí vai. São muitos os nomes. Porém, ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E está vestido de um manto tinto de sangue. E no seu manto tem manchas de sangue, porque ele é o Cordeiro de Deus que foi morto. Porque ele, conforme Paulo escreveu aos Hebreus, ele é o nosso sumo sacerdote. É quem apresentou-se a si mesmo para expiação dos nossos pecados. Sim, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, conforme João, o evangelista, escreveu. Lembra? Nos primeiros versos, no princípio, o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por ele, enfim, o Verbo de Deus. Ou seja, trata-se de Cristo Jesus. E olha só que maravilha, Cristo agora, na condição do Rei dos Reis, se prepara para vir buscar os teus filhos, e seguiam-nos os exércitos que há no céu. Ei, quando nós falamos de exércitos, eu gosto de lembrar lá de Apocalipse 4 e 5, né? Quando cita, e o profeta Daniel também fala, né, no capítulo 7, de como os anjos são organizados no céu. Que os seus batalhões são milhões de batalhões com milhões de anjos e miríades de batalhões com miríades de anjos. E eu lembro que um dia nós fizemos a conta aqui, vimos que o número era grande demais. E agora você imagina que todo o céu está vindo para nos buscar. E os exércitos que há no céu seguiam a Cristo, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puros. E da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com cetro de ferro. Pessoalmente, é ele quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha só que maravilha. Até aqui, por enquanto, maravilhoso. Porque nesse momento nós temos, né, toda essa pompa, todo o céu. Gente, vocês imaginam a quantidade de anjos. Para onde você olhar no céu, você vai ver anjos, e muitos anjos, e tocando trombetas. E ao centro nós temos lá o nosso Senhor vindo para nos buscar. Lembra que nós estamos num contexto de pragas caindo, uma angústia. O pão é amargurado nesse momento, a água é escassa, o sol nos abrasa, a angústia por tudo que está acontecendo no mundo, a dor da perca de familiares. Pensa, e no meio de tudo isso o céu se abre. E eis que agora nós veremos a Cristo. Agora é interessante quando nós fazemos toda essa narrativa. Aqui embaixo eu não vou continuar lendo porque vai fazer apenas uma menção justamente das mortes, né? Mas eu quero chamar a sua atenção agora para o que é dito no livro de 1 Tessalonicenses. Livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Aqui, a partir do verso 13, Paulo escrevendo sobre isso, ele começa a descrever alguns fatos interessantes para nós que estamos estudando. Porque lá em Apocalipse nós vimos como será o preparativo no céu, de como os anjos irão se alinhar, os louvores que exaltarão, toda a glória que concederão ao Cordeiro, e o Cordeiro devidamente trajado agora, juntamente com um exército de anjos, na verdade todos os anjos no céu, vindo buscar os teus filhos, os benditos, né, do Pai. E eis que agora nós aqui na terra
diante daquela angústia, diante das pragas caindo, tudo isso, agora nós olhamos para o céu e Cristo está vindo. E agora aqui em Tessalonicenses, Paulo escreve justamente sobre a nossa perspectiva, nós que estivermos aqui. E ele fala o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O que é os que dormem? Os que morreram. Os que morreram, será que foram para o paraíso? Os que morreram, será que estão no céu? Os que morreram foram para onde, afinal de contas? Olha só, não sejam ignorantes, para não vos entristecerdes como os demais, que não possuem a esperança em Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, quando alguém morre, ela está morta, ela está no pó da terra. A pessoa não foi para o paraíso, a pessoa não está no céu, ela está no pó da terra. Porque assim como Cristo foi ressuscitado por Deus, nós, ou aqueles que dormem, também os serão ressuscitados. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, os vivos diante da vinda de Cristo, eles não vão preceder aos que morreram. Não. No momento em que as pragas estiverem sendo derramadas, e eis que Cristo cruzar o céu, e agora os anjos aparecerem, eis que os mortos em Cristo ressuscitarão. Eles terão a mesma visão que nós, os vivos, que ficarmos até a vinda de Cristo, teremos. Eles terão a mesma visão, olha só. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ou seja, quando Cristo aparecer no céu e com a sua voz dizendo: vinde benditos do meu Pai, naquele momento os mortos ressuscitarão. Nós, os vivos, iremos nos regozijar certamente, e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus. Sim, Cristo estará descendo dos céus, ou seja, ele vem nos buscar. De fato, ele vem nos buscar. Todos os olhos verão a isso, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos então arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que maravilha. Porque aqui deixa-se muito claro, muito claro. Olha só, Cristo vem, Cristo clama, a voz do arcanjo exclama, e agora os mortos ressuscitam. E aí não tem essa, os vivos vão subir primeiro, os mortos não, vão subir juntos. Por quê? Porque agora estão todos vivos, os que morreram em Cristo e os que estavam vivos até o dia da vinda do Senhor. Agora, uma coisa interessante, né? Esse texto esclarece algumas outras teses. Nós vamos estudar aqui na Bíblia e nós vamos ver que quando Cristo vem, porque olha, ele vem para nos buscar, ele, na verdade, não pisa nessa terra, ele vem, nós nos encontramos com ele nas nuvens, e aí a partir daí fica a questão, certo? A gente se encontrou com ele nas nuvens, e para onde que a gente vai? Porque o Apocalipse ele vai revelar que agora nós vamos para o céu, para o trono de Deus, por onde ficaremos por 1000 anos. É interessante porque muitas pessoas falam assim, nossa, Diego, 1000 anos é muito tempo. Ei, na presença do Senhor, aonde não tem nem sol nem lua, não tem marcação de tempo, 1000 anos é como um dia. Passaremos um dia longo na presença do Senhor, que para quem hoje faz a contabilidade por meio de sol e lua, equivale a 1000 anos. E então é dito que nós subiremos com ele. Aí existem algumas teses. Alguns dizem assim, olha, Cristo vem, mas os 1000 anos vão ser aqui na Terra. Certo, mas não faz o menor sentido.
Porque então, quando Cristo está vindo, a gente sobe para depois descer? A gente não podia ficar esperando simplesmente ele vir? Como é que a gente faz com o livro do Apocalipse quando fala que nós subiremos e reinaremos com ele lá? E Jesus, quando ele falou para os discípulos, por ocasião daquela cena do jovem rico, né, que foi embora e tudo, e eles perguntam assim, mestre, e nós? Nós largamos tudo para te servir. E Cristo falou assim, olha, certamente vós assentarei em tronos e julgareis, né, a nação de Israel e os demais juntamente comigo. Ou seja, existe essa promessa de assentar-se nos tronos juntamente com a presença de Deus no céu, quer seja pelas palavras de Cristo, quer seja pelas palavras de Paulo, quer seja pelo livro do Apocalipse. Então, muitos acreditam que nosso milênio vai ser aqui na Terra. Enfim, não condiz. Segundo o que nós vimos, a vinda de Cristo só ocorre quando todos os ímpios morreram, as pragas foram derramadas. Muitos falam assim, olha, Cristo vai vir e os 1000 anos vai ser com a nação de Israel, reinando sobre as outras nações, sobre os ímpios. Ei, quando Cristo vier, não tem mais ímpios na terra. Não tem. Bem, eu acho que pelo menos esses versos que nós lemos refuta de maneira muito incisiva essas teses, né? De que 1000 anos vai ser aqui na Terra, de que quando Cristo vem ele já fica por aqui mesmo, que a gente só sobe e logo desce, já refuta aquela tese de que Cristo vem e a nação de Israel vai se tornar uma nação poderosa e vai reinar sobre os Estados Unidos, sobre o Oriente Médio, porque, na verdade, quando Cristo vem, nada disso mais existe. A Terra está desolada, destruída. Bombas atômicas foram destruídas. Pragas de sangue foram derramadas nas águas, nos mares. As selvas, as matas, os campos de cereais, todos estão destruídos. Os animais estão mortos. Nós temos as mortes dos próprios ímpios. Então, assim, não existe essa tese de que 1000 anos será aqui na Terra, nem de que quando Cristo vier, ele vem já para ficar aqui, nem que Cristo vem para nos buscar no meio dos ímpios. Ou seja, tudo isso são teses que apenas com esses 2 capítulos que nós lemos, simplesmente refuta-se com plenitude, para que não haja nenhuma dúvida. E aí, nesse dia, começará então a nossa eternidade. E o primeiro vislumbre que nós teremos da eternidade será justamente passar 1000 anos na presença de Deus, em um lugar onde não tem sol, não tem lua, não tem marcação de tempo. Será como um dia longo, prazeroso, de alegria. Aí sim, eu imagino nós começando esse período que o Apocalipse fala do milênio, como não tem marcação de tempo, será um dia glorioso, conhecer o céu, anjos, ver o julgamento, né, dos ímpios, né, abrir seus livros e tudo mais, conhecer a Jesus, ver a presença de Deus, entender numa conversa com os anciões, com os anjos, as coisas que aconteciam na terra, questões sobre a criação de todas as coisas, a eternidade. E quando nós menos percebermos, eis que agora Cristo falei, vamos adentrar a cidade santa que foi preparada e vamos descer agora para a nova terra. E a gente vai olhar e falar, mas já? E só passou 1000 anos e já? Por isso que o profeta Isaías fala, né? Que na nova terra, se alguém com 100 anos de vida morresse, seria considerado um infeliz, sabe? Porque 100 anos não é nada. Absolutamente nada. É por isso que Jesus, quando questionado, perguntado, né? Pelos saduceus, que não acreditavam nem em anjos, nem em ressurreição, é importante destacar isso, quando eles falam assim, Senhor, e lá na eternidade? E lá no céu? Né? No dia da ressurreição? Se uma mulher casou com tantos homens na terra, eles morreram, e lá no céu ela vai ser esposo de quem? Aí Cristo falou, olha, lá no céu seremos como anjos. Mas por que Cristo falou isso? Porque nós temos um milênio de tanto vislumbre que nossa preocupação não vai ser com terra, com casamento, com isso e com aquilo. Mas presta atenção, o profeta Isaías escreve muito bem sobre isso. E quando nós fizermos um estudo aqui sobre a nova terra,
você vai ver que tem muitas surpresas que estão preparadas. Muita coisa a Bíblia já disse. E muito mais, aquilo que os olhos nunca viram, a mente nunca pensou, ouvido nunca ouviu, é o que Deus está preparando para nós nessa nova terra. Eu espero que esse estudo sobre o sétimo selo possa ter te ajudado muito. Entender o período das pragas, o período em que a besta se levanta, que o anticristo se levanta, como vai se dar o engano, como vai se dar esses últimos momentos, o momento em que Cristo volte, que esse estudo possa ter fortalecido a sua fé. Eu peço para você, deixe nos comentários. Amanhã nós vamos começar um novo tema, tá? As gravações da semana começarão amanhã, segunda-feira. Então faça o seguinte, coloque nos comentários qual o tema que você acha que nós deveríamos estudar essa semana. Eu vou deixar você escolher. Coloque aí nos comentários. Coloca lá. Vai lá nos comentários. Quer estudar sobre o quê? Quer estudar sobre o milênio? Quer estudar sobre o juízo de Deus? Quer estudar sobre a nova terra? Opa, você quer rever melhor a questão do anticristo? Quer entender melhor os 7 períodos? Quer entender melhor as questões dos anjos? Quer olhar para as profecias de Daniel? As profecias de Daniel são fantásticas, né? Quer entender o que seria abominação desoladora? Qual é o tema que de fato você quer estudar essa semana? Coloque aí nos comentários, tá bom? Até amanhã cedo eu vou ler os comentários e vou decidir qual o tema que nós iremos estudar, tá bom? Dito tudo isso, família, fiquem todos com Deus, tenham um ótimo restante de noite, uma ótima semana e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.